O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Kandava da Aparva. Capítulo 233. A ave-mãe parte. Vaisampayana disse, ouvindo essas palavras de seus filhos, Jarita continuou, o pequeno camundongo saiu do buraco e foi apanhado por um falcão com suas garras que o carregou para longe daqui. Portanto, vocês podem sem medo entrar neste buraco agora. Os jovens responderam, nós não temos nenhuma certeza de que aquele camundongo foi levado pelo falcão. Pode haver outros ratos vivendo aqui. Deles nós todos temos medo. Ao passo que é duvidoso se o fogo se aproximará daqui. Nós já vemos um vento contrário soprando as chamas para longe. Se nós entramos no buraco, a morte será certa nas mãos dos habitantes do buraco. Mas se permanecemos onde estamos, a morte é incerta. Mãe, uma posição na qual morte é incerta é melhor do que uma na qual ela é certa. É teu dever, portanto, escapar, para que, se tu viveres, tu possas obter outros filhos igualmente bons. Sua mãe então disse, filhos, eu mesma vi o falcão poderoso, aquela melhor das aves, mergulhar e voar para longe com o rato do buraco. E enquanto ele estava indo embora rapidamente, eu o segui e pronunciei uma bênção sobre ele por ter levado embora o camundongo do buraco. Eu disse a ele, ó rei dos falcões, porque tu estás voando para longe levando nosso inimigo, o camundongo, em tuas garras, que tu possas, sem um inimigo, viver no céu com um corpo dourado. Depois, quando aquele falcão devorou o rato, eu vim embora, obtendo sua permissão. Portanto, ó crianças, entrem neste buraco confiantemente. Vocês não têm nada a temer. O camundongo que era seu ocupante foi capturado e morto pelo falcão à minha vista. Os jovens outra vez disseram, mãe, nós não sabemos por nenhum meio se o camundongo foi morto pelo falcão. Nós não podemos entrar no buraco no chão sem estarmos certos do fato. Sua mãe disse, eu sei com certeza que o camundongo foi levado pelo falcão. Portanto, ó crianças, vocês não têm nada a temer, façam o que eu digo. Os jovens novamente disseram, nós não estamos dizendo, mãe, que tu estás dissipando nossos medos como uma história falsa. Pois o quer que seja feito por uma pessoa quando a sua razão está perturbada mal pode ser considerado como uma ação intencional da pessoa. Tu não tens sido beneficiada por nós, nem sabes quem nós somos. Porque, portanto, tu te esforças por nos proteger a tanto custo para ti mesma. Quem somos nós para ti? Tu és jovem e bela, e capaz de procurar teu marido. Vai ao teu marido. Tu obterás bons filhos novamente. Deixa que nós, por entrarmos no fogo, alcancemos regiões de felicidade. Se, no entanto, o fogo não nos consumir, tu poderás voltar e nos obter novamente. Vaisampayana disse, a mãe ave então, assim abordada por seus filhos, deixou-os em Kandava e foi depressa para um local onde não havia fogo e havia segurança. Então Agni rapidamente e com chamas ferozes se aproximou do local onde os filhos de Mandapala estavam. As aves jovens viram o fogo ardente e indo em direção a elas. Então Jaritari, o mais velho dos quatro, na audição de Agni, começou a falar. Capítulo 234. Agni deixa as quatro aves que se dirigem a ele com o hino. Jaritari disse, a pessoa que é sábia permanece alerta em virtude da morte. Consequentemente, quando a hora da morte se aproxima, ela não sente aflições. Mas a pessoa de alma desorientada, que não permanece vigilante, quando chega a hora da morte sente as angústias da morte e nunca obtém a salvação. O segundo irmão, Sarisrika, disse, tu és paciente e inteligente. Chegou a hora em que as nossas vidas estão ameaçadas. Sem dúvida, só um único entre muitos se torna sábio e corajoso. O terceiro irmão, Stamvamitra, disse, o irmão mais velho é chamado de protetor. É o irmão mais velho que salva os mais jovens do perigo. Se o próprio irmão mais velho falha em resgatá-los, o que podem os mais novos fazer?
O quarto e mais novo irmão, Drona, disse: o cruel deus do fogo, com 7 línguas e 7 bocas, vem rapidamente em direção à nossa habitação, brilhando em esplendor e lambendo tudo em seu caminho. Vaisampayana continuou: tendo se dirigido uns aos outros dessa forma, os filhos de Mandapala então, cada um, devotamente dirigiu um hino laudatório para Agni. Ouve agora, o monarca, esses hinos enquanto eu os recito. Jaritari disse: tu és, ó o fogo, a alma do ar. Tu és o corpo da vegetação da terra. Ó Sukra, a água é tua origem, como tu és a origem da água. Ó tu de grande energia, as tuas chamas, como os raios do sol, se estendem acima, abaixo, atrás, e de cada lado. Sarisrika disse: ó Deus de bandeira de fumaça, nossa mãe não é vista, e nós não conhecemos nosso pai. Nossas penas ainda não cresceram. Nós não temos ninguém para nos proteger exceto tu. Portanto, o Agni, como nós somos bebês, protege-nos. O Agni, como nós estamos aflitos, protege-nos com aquela forma auspiciosa que tens e com aquelas tuas 7 chamas. Nós procuramos proteção em tuas mãos. Somente tu, o Agni, és o dador de calor no universo. Ó Senhor, não há ninguém mais, além de ti, que dá calor aos raios do sol. Ó, protege a nós que somos jovens e que somos rishis. Ó Vyavara, carregador de manteiga sacrificial, tenha bondade de seguir daqui por alguma outra rota. Stamvamitra disse: somente tu, o Agni, és tudo. Todo este universo está estabelecido em ti. Tu sustentas a todas as criaturas, e tu suportas o universo. Tu és o transportador de manteiga sacrificial, e tu és a própria manteiga sacrificial excelente. Os sábios te conhecem como um, como causa, e muitos, como efeitos. Tendo criado os 3 mundos, tu, o Avyavara, novamente os destrói quando chega a hora, expandindo-te. Tu és a causa produtiva de todo o universo, e tu também és a essência na qual o universo se dissolve. Drona disse: ó Senhor do universo, crescendo em força e permanecendo dentro de seus corpos, tu fazes a comida que as criaturas vivas comem ser digerida. Tudo, portanto, está estabelecido em ti. Ó Sukra, ó tu de cuja boca os Vedas emergiram, és tu quem assume a forma do sol, absorve as águas da terra e todo o suco líquido que a terra produz, e os devolve com o tempo na forma de chuva e faz tudo crescer. De ti, ó Sukra, são estas plantas e vegetações com folhagem verde. De ti surgiram estes tanques e lagos, e também o grande oceano que é sempre abençoado. Ó tu de raios ferozes, este nosso corpo, humano, depende de Varuna, o deus da água. Nós somos incapazes de suportar o teu calor. Sê, portanto, nosso auspicioso protetor. Ó, não nos destruas. Ó tu de olhos da cor do cobre, ó tu de pescoço vermelho, ó tu cujo caminho é marcado pela cor preta, salva-nos por seguires ao longo de qualquer rota afastada, como de fato, o oceano salva a casa em suas margens. Vaisampayana continuou, assim abordado por Drona, aquele proferidor de Brahma, Agni, bem satisfeito com o que ouviu, e se lembrando também da promessa que tinha feito para Mandapala, respondeu a ele, dizendo: tu és um rishi, ó Drona. Pois o que tu disseste é Brahma, verdade védica. Eu farei tua vontade. Não temas. De fato, Mandapala me falou de vocês com o propósito de eu poupar seus filhos enquanto consumisse a floresta. As palavras que ele falou e o teu discurso também têm grande importância para mim. Dize o que eu devo fazer. O melhor dos Brahmanes, eu fiquei muito satisfeito com o teu hino. Abençoado sejas, ó Brahmane. Drona disse: ó Sukra, esses gatos nos incomodam todo dia. Ó Uttasana, os consome com seus amigos e parentes. Vaisampayana continuou, então Agni fez o que os Sargakas lhe pediram para fazer, dizendo a ele suas intenções. E, ó Janamejaya, aumentando em força, ele começou então a consumir a floresta de Kandava. Capítulo 235. Aves pais retornam. O pai repreende a mãe por rejeitá-lo.
Vaisampayana disse, ó tu da linhagem Kuru, o Rishi Mandapala ficou muito ansioso por seus filhos, embora ele tivesse falado deles ao deus de raios ferozes. De fato, sua mente não estava em paz. Aflito por causa de seus filhos, ele se dirigiu a Lapita, sua segunda mulher com quem ele então estava, dizendo, ó Lapita, como meus filhos são incapazes de se locomover, como estarão eles? Quando o fogo crescer em força e o vento começar a soprar violentamente, meus filhos mal poderão se salvar. Como sua mãe poderá resgatá-los? Aquela mulher inocente sofrerá de grande tristeza quando se encontrar incapaz de salvar sua prole. Oh, como ela se acalmará, proferindo várias lamentações por causa dos meus filhos que são todos incapazes de voar ou de elevar-se no ar. Oh, como estará Jaritari, meu filho, e como estará Sarisrika, e como estará Stanvamitra, e como estará Drona, e como também estará sua mãe desamparada. Ao Rishi Mandapala, que lamentava dessa maneira na floresta, Lapita, ó Bharata, assim respondeu, sob a influência dos ciúmes, tu não precisas te preocupar com teus filhos que, como tu me asseguraste, são todos rishis dotados de energia e destreza. Eles não podem ter medo do fogo. Tu não falaste a Agni, na minha presença, em favor deles. O Deus ilustre não te prometeu salvá-los. Um dos regentes do universo como Agni ele nunca falsificará suas palavras. Tu não tens ansiedade, nem o teu coração é inclinado a beneficiar os amigos. É somente por pensar nela, Jarita, minha rival, que tu estás tão perturbado. Certo é que o amor que tens por mim não é igual ao que tu tiveste por ela a princípio. Aquele que tem dois partidos, dividindo a sua atenção, pode facilmente ver um daqueles sofrer todos os tipos de angústias, mas ele não deve desconsiderar o partido que está próximo ao seu coração. Então vai até Jarita, por quem teu coração está entristecido. Quanto a mim, eu de agora em diante vaguearei sozinha, como uma justa recompensa por ter me ligado a uma pessoa má. Ao ouvir essas palavras, Mandapala respondeu, eu não ando sobre a terra com tais intenções como tu imaginas. É só por causa de filhos que eu estou aqui. E aqueles que eu tenho estão em perigo. Aquele que rejeita o que tem por causa do que ele pode adquirir é uma pessoa má. O mundo desrespeita e o insulta. Portanto, eu devo ir. Quanto a ti mesma, tu estás livre para fazer o que escolheres. Este fogo ardente que lambe as árvores causa tristeza ao meu coração ansioso e cria nele maus pressentimentos. Vaisampayana continuou, enquanto isso, depois que o fogo tinha deixado o local onde os Sargakas moravam, Jarita, muito ligada aos seus filhos, foi até lá rapidamente para ver como eles estavam. Ela verificou que todos tinham escapado do fogo e estavam perfeitamente bem. Vendo sua mãe, eles começaram a chorar, embora sãos e salvos. Ela também derramou lágrimas ao vê-los vivos. E ela abraçou, um a um, todos os seus filhos chorosos. Justamente naquela hora, ó Bharata, o Rishi Mandapala chegou lá. Mas nenhum de seus filhos expressou alegria ao vê-lo. O Rishi, no entanto, começou a falar a eles um depois do outro e a Jarita também, repetidamente. Mas nem seus filhos nem Jarita falaram qualquer coisa boa ou má a ele em retorno. Mandapala então disse, quem entre estes é teu primogênito, e quem é o seguinte depois dele? E quem é o terceiro, e quem é o mais novo? Eu estou falando a ti aflitivamente, porque tu não me respondes. Eu te deixei, é verdade, mas eu não estava feliz onde estava. Jarita então disse, o que tu tens a ver com o mais velho destes, e com o seguinte? E o que com o terceiro e com o mais novo? Vai agora até aquela Lapita de sorriso doce e dotada de juventude, a quem tu foste há algum tempo atrás, me achando imperfeita em tudo. Mandapala respondeu, em relação a mulheres, não há nada tão destrutivo de sua felicidade neste ou no outro mundo como uma co-esposa e uma amante clandestina. Não há nada como essas duas para inflamar o fogo da hostilidade e causar tal ansiedade. Mesmo a auspiciosa e bem comportada Arundhati, célebre entre todas as criaturas, ficou ciumenta do ilustre Vasishtha de grande pureza mental e sempre dedicado ao bem de sua esposa. Arundhati insultou até o sábio Muni entre os 7 celestiais.
Por causa de tais pensamentos insultantes dela, ela se tornou uma estrela pequena, como fogo misturado com fumaça, às vezes visível e às vezes invisível, como um augúrio que não pressagia nenhum bem entre uma constelação de 7 estrelas brilhantes, representando os 7 rishis. Eu te procuro por causa das crianças. Eu nunca fui injusto contigo, como Vasishta que nunca foi injusto com sua mulher. Tu, portanto, por teus ciúmes, te comportaste em relação a mim como Arundhati em relação a Vasishta antigamente. Homens nunca devem confiar nas mulheres mesmo que elas sejam suas esposas. Mulheres, quando se tornam mães, não se dedicam muito a servir aos seus maridos. Vaisampayana continuou, depois disso todos os seus filhos se adiantaram para reverenciá-lo. E ele também começou a falar bondosamente a eles todos, dando-lhes todas as garantias. Capítulo 236. Agni queima a floresta. Concede bênçãos para Krishna e Arjuna. Deixa Arjuna, Krishna e Maya na margem do rio. Vaisampayana disse, Mandapala então se dirigiu aos seus filhos, dizendo, eu tinha falado a Agni pela segurança de vocês todos. O Deus ilustre me garantiu que realizaria o meu desejo. Por aquelas palavras de Agni, e conhecendo a disposição virtuosa de sua mãe, como também da grande energia que está em vocês mesmos, eu não vim aqui mais cedo. Portanto, ó filhos, não nutram em seus corações algum ressentimento com relação a mim. Vocês são todos rishis conhecedores dos Vedas. Até Agni os conhece bem. Vaisampayana continuou, tendo dado essas garantias aos seus filhos, o Brahmani Mandapala tomando consigo sua esposa e filhos e deixando aquela região foi para uma outra região. E foi assim que o Deus ilustre de raios ferozes, tendo crescido em força, consumiu a floresta de Kandava com a ajuda de Krishna e Arjuna, pelo bem do mundo. E Agni, tendo bebido vários rios de gordura e medula, ficou muito satisfeito e se mostrou para Arjuna. Então Purandara, cercado pelos Maruts, desceu do firmamento e dirigiu-se a Partha e queixava dizendo, vocês realizaram uma façanha que nenhum celestial poderia realizar. Peçam cada um uma bênção que não seja obtenível por nenhum homem. Eu estou satisfeito com vocês. Vaisampayana continuou, então Partha pediu de Indra todas as suas armas. A isso Sakra de grande esplendor, tendo fixado o momento para dá-las, disse, quando o ilustre Madhava ficar satisfeito contigo, então, ó filho de Pandu, eu te darei todas as minhas armas. Ó príncipe da linhagem Kuru, eu saberei quando chegar a hora. Igualmente pelo teu ascetismo austero eu te darei todas as minhas armas de fogo e todas as minhas armas Vayavya, e tu também as aceitarás todas de mim. Então Vasudeva pediu que sua amizade com Arjuna fosse eterna. O chefe dos celestiais concedeu ao inteligente Krishna a bênção que ele desejava. E tendo concedido esses benefícios para Krishna e Arjuna, o senhor dos Maruts, acompanhado pelos celestiais, ascendeu para o céu, tendo também falado com Tasana, aquele cuja comida é a manteiga sacrificial. Agni também, tendo queimado aquela floresta com seus animais e aves por 15 dias, ficou satisfeito e parou de queimar. Tendo comido carne em abundância e bebido gordura e sangue, ele ficou muito satisfeito, e se dirigiu a Achyuta e Arjuna dizendo, eu fui satisfeito por vocês dois tigres entre homens. Por minha ordem, ó heróis, vocês serão capazes de ir para onde quer que escolham. Assim abordados pelo ilustre Agni, Arjuna e Vasudeva e o Danava Maya também, aqueles três, tendo andado um pouco, finalmente, se sentaram nas margens encantadoras de um rio. Fim do Adi Parva.